diferente. Então, eu vim para a cidade, mas com o umbigo lá no campo, com desejo do campo. Então, eu vim trabalhar aqui no distrito e... Mas eu posso interromper um pouco? Pode. O senhor é filho de camponês, nasceu na cidade ou morava já no campo? Não, nasci no campo, fiquei no campo até os 16 anos. Até os 16 anos. E vim para a cidade, do povoado, né? Que tinha indústria, para trabalhar na indústria. E aos 18 anos eu conheci minha esposa. E a gente começou a namorar. E aí o pai dela, que também tinha fazenda, e tinha fazenda aqui no distrito, ele doou 1 hectare de terra para a gente trabalhar. Eu montei uma horta com um formato diferente, já com formato de agrofloresta. Então uma coisa assim bem diferente. Inovadora, né? Para aquela momento época era muito diferente. E aí a gente passou a produzir, só que a área era pequena, a gente não tinha água, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. Com o conhecimento que a gente tem hoje daria, mas o conhecimento que a gente tinha ainda era pouco, a gente tinha ainda muita pouca bagagem. E aí a gente, em 1999, né, eu já tinha uns 20 e poucos anos, aí a gente precisava casar, não tinha como sustentar a família, porque o emprego era pouco trabalho. Então a gente decidiu ir para a cidade maior, a gente foi para a Feira de Santana trabalhar. E nessa ida para a Feira de Santana a gente deixou aí essa área, porque já era do nosso sogro, né? Deixou a área lá. E a gente foi para a Feira de Santana, fiquei trabalhando lá, eu cheguei lá para trabalhar no supermercado, comecei como arrumador. E aí, nessa ida, meu sogro já tinha 98 anos, tinha 15 filhos, uma fazenda de 750 tarefas aqui. E aí a gente saiu em 1999, em dezembro, quando foi em fevereiro, ele resolveu dividir a fazenda com os filhos. E aí a gente já estava na cidade, eu já estava empregado, minha esposa empregada, a gente já estava morando lá, a gente já tinha feito todo o processo de ida, a gente tinha feito alguns investimentos. Do que a gente tinha aqui, a gente já tinha levado para lá, e não era simplesmente agora jogar tudo lá e voltar sem saber nem o que fazer. E aí a gente recebeu 36 tarefas de terra, que não tinha cerca, não tinha água, 100% degradada, numa degradação horrível, ao ponto de o pessoal dizer assim, aqui não se produz mais nada. Aqui não produz mais nada. Isso aqui tanto faz dar como não dá e não produz nada. Certo? E aí a gente sentou e decidiu manter a propriedade. Isso lá de feira? De lá de feira. Mesmo sem ter dinheiro para cercar, mesmo sem ter dinheiro para fazer nada, a gente manteve a propriedade. E aí a gente foi trabalhando e compramos arame. E aí eu vinha, como eu trabalhava no supermercado, tinha uma folga de 2 dias por mês. E aí eu vinha esses 2 dias, só que a época a gente gastava 4 horas de Feira de Santana até aqui de ônibus, porque a pista era horrível, toda buracada. E aí, se fosse hoje era fácil, 1 hora, eu gastava para 4 horas. Então eu gastava 4 de ida e 4 de volta, já gastei o dia, só sobra 1. E esse 1 dia era que eu tinha que implantar alguma coisa aqui dentro da propriedade. Mas antes de implantar, a gente fez um mapa da propriedade. Eu fiz um mapa e desenhei a propriedade que eu queria que ela fosse um dia. Então eu determinei cada área para ser uma coisa. Então eu disse que aqui teria uma casa, aqui teria um curral, aqui teria uma mandala, acolá tinha uma barragem subterrânea, essa aqui ia ser reserva legal. Então eu destinei tudo para na hora que eu fosse implantando eu não ficar com dúvida, não fazer investimento agora, depois ter que desfazer daquilo. Então a gente fez um planejamento da propriedade e de lá a gente conseguiu cercar por fora a área como um todo. E aí fomos dividindo a propriedade por lotes. E aí, como a área era muito degradada, no meu entendimento, eu precisava trazer a caatinga de volta, trazer algumas plantas para ajudar na recuperação, fazer muita intervenção na recuperação da área.
E aí, como eu não podia fazer na área como um todo, eu fui dividindo a área por lotes. Então, um hectare e pouco. E aí eu foi fazendo isso aos fazendo poucos. projetos. E aí, com a divisão que a gente fez, a gente chegou à conclusão que a gente terminaria o projeto que iniciou no ano de 2000, no ano de 2020. Nossa. Então, 20 anos depois. 20 anos depois. Então, assim, já era uma loucura manter a propriedade, loucura mais ainda tentar recuperar essa propriedade, mais loucura fazer um projeto de 20 anos que o cara não sabe mais nada. Quem seguiu o senhor dos 15 filhos? Das 15 propriedades, 14 venderam. A gente manteve. Quem seguiu o seu antigo? Tá vendo? Só ele que manteve Só ele, só. a propriedade quando- do sogro dele. Só que quando a gente trouxe essa ideia de recuperação, Foi muito criticado. a gente passou a ser rejeitado dentro da sociedade e a gente passou a sofrer muitas perseguições, porque a gente encontra um monte de coisa, um monte de interesse. Certo? Então, assim, ao lado, vocês estão vendo uma chaminé ali, duas chaminés ali. Aqui no distrito é o maior polo cerâmico da Bahia. Então aqui tem 22 indústrias cerâmicas. Certo? Cerâmica vermelha. Que queima 95%, 100% de caatinga. Isso hoje. E a gente, então 26 anos atrás, a gente disse. Ah, essa é a propriedade hoje. A propriedade é essa. Mas Aí, 26, aí, quando a gente iniciou o processo, então a indústria queimou, então a gente veio com a ideia de manter a caatinga, de preservar a caatinga, de reflorestar, de fazer um processo. Então, E aí foi de encontro ao desenvolvimento, ao interesse dele. Então aí veio o campo político, veio o campo pessoal, veio um monte de coisa e a gente passou a ter muita dificuldade nesse sentido. Então assim, a gente trabalhou e aí quando foi em 2003, aí a gente decidiu voltar para cá, aí a gente estava em Feira de Santana, voltou para cá em 2003, aí já foi mais uma loucura, né? Sair do emprego, de carteira assinada, para vir para cá, para onde ninguém, todo mundo está indo embora, você vem para cá, e aí a gente não tinha assim apoio familiar, não tinha um apoio, a gente tinha só gente com as ideias, meio ainda tentando aprender muita coisa, porque hoje aquela garota está com um iPhone ali na mão, que dá um clique e ele diz tudo. Naquele tempo o máximo era um panfleto, que você ia estudar o panfleto, interpretar o panfleto e executar. Então a gente recebeu um panfleto da IBDA que existia um projeto de Moçambique que era uma mandala. O que é uma mandala? É uma horta circular que cria peixe, que cria... Pronto, acabou, mais nada. Fotografia não, ninguém que dissesse nada, mais nada. Sem fotografia? Só era um escrito. É porque era um folhetinho. Era um folhetinho com escritos, entendeu? Era um folhetinho que às vezes tinha uma agrofloresta, tinha recatingamento. Que eles fazem na exposição, numa exposição, aí distribui isso aí. Aí descrevia aquilo, entendeu? E não tinha internet, não tinha acesso, não tinha livro, não tinha nada. Não tinha universidade. Não tinha. Acesso à universidade. A universidade uma capacitação. Era isso que eu ia perguntar. Isso. Por exemplo, o senhor foi da sua natureza pensar no mapa, estruturar o mapa e dividir em lote? Ou o senhor teve alguma capacitação para isso? Tudo que foi montado aqui foi montado por a gente. Até porque a gente chegou ao ponto que a gente não conseguia ter, era para ter assistência técnica, não conseguia ter, porque a assistência técnica não servia, não entendia. Não entendi. A finalidade da fazenda. E aí a gente passou a ter todos esses empecilhos, entendeu? Então assim, quando a gente falava num projeto, o mundo desabava, todo mundo era contra, isso aqui não funciona, isso aqui não pode, isso aqui, isso tal. Beleza. Então a gente, em 2003, a gente retornou para cá e ficou mais próximo. Eu fui trabalhar na indústria cerâmica, olha aqui, trabalhar na indústria cerâmica, para estar mais próximo do meu trabalho. Aí eu tinha até às 7 da manhã e depois das 5 da tarde, alguns dias por semana, que alguns dias eu trabalhava à noite. E como eu trabalhava de domingo a domingo, e aí eu não tinha dia de folga, então era esse o espaço que eu ia implantando. A superação, a transformação dessa família, depois a gente vai fazer um tour
né, pelo sítio relativamente pequeno e tão Sim. produtivo. Lembrando que enxada zero, o máximo facão e foice, certo? E o chão sempre sujo, porque é solo de preguiçoso. Porque o trabalhador teria que capinar tudo, limpar tudo. É inimigo do sistema. Quem está no Baixo Sul, quem está na Mata Atlântica, chovendo mais de 2.000 milímetros de chuva, uma mata exuberante. Eu digo, eu quero que você pegue o solo usando química, você vai ter uma recuperação mais lenta do que a minha, mas vai ter. Certo? O sol nasce aqui para que lado? O sol? Sim. Cada região ela. Conhecemos a agrofloresta, onde tem várias plantações, o solo é úmido, o solo é coberto, retém aquela umidade, a água, então as árvores, as plantações que existem ali, gente, então ficam sempre verdinho, produzindo. Funciona também como turismo, então a propriedade se tornou turística por ter na região ali é seco, mas ali consegue ter uma produtividade. A gente conheceu a área onde ficam os caprinos, que tem para corte, tem para leite também. Usa também a propriedade como subsídio para alimentação da própria família e para alimentação de quem chega, serve também como restaurante. A propriedade tem uma diversidade incrível, então eles viram no passado a possibilidade, a chance de crescer com essa propriedade, onde a maioria das pessoas estavam vendendo e fazia uma monocultura, eles enxergaram algo totalmente diferente lá atrás, que não era tão falado. O conhecimento, a experiência que eu levei dessa família nessa produção foi assim gigante para minha vida, porque eu quero fazer também. Aqui é a mandala, tem horta, tem pimenta, tem os peixes. Lá eles criam, tem produção da raça Jersey, que é uma vaca que ela tem mais gordura, o leite, e usam muito para fazer iogurte na agroindústria. Então eles têm lá iogurte, eu vou mostrar aqui um pouquinho na frente. Tem também o queijo, olha aqui. Tem os troféus, as competições que eles participam, os eventos, então tem todo o certificado. Vários tipos de queijo, de iogurte também, vários sabores da terra. Então você que está acompanhando aí o canal, tá vendo esse vídeo, você fala assim, minha propriedade é muito pequena, eu não sei o que fazer. Gente, você pode fazer inúmeras coisas. Não é fácil, mas dá para fazer. Bota Deus na frente, pé no chão e vai. Você vai passar por um processo. Anota as dimensões dessa propriedade num papel simples mesmo e coloca: aqui vai ser minha casa, aqui vai ser a produção de galinha, aqui vai ser minha horta, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. Gente, e vai fazendo, vai plantando as árvores. É a agricultura familiar mostrando sua potência, mostrando que pode vencer, mostrando que pode fazer diferente, pode fazer a diferença e ser referência também.